Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Agora, pela manhã, nós fizemos no plenário dessa Câmara Municipal uma audiência pública conjunta da Comissão Especial pela Moradia Digna e da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, com o objeto de avaliarmos as remoções que estão acontecendo na Vila Autódromo, na Vila União Curicica e em outros lugares da cidade. Bom, a primeira conclusão que eu chego dessa audiência pública é que nossa cidade ainda vive assombrada pelo fantasma do prefeito Pereira Passos. A nossa cidade ainda sofre com a maldição do prefeito Pereira Passos. Eu chamo de maldição do Pereira Passos essa lógica do poder público da nossa cidade de sempre operar com uma cidade, com a construção de uma cidade apartada, uma cidade dividida, uma cidade que destina a sua área central, as suas áreas privilegiadas aos ricos e à classe média e permanentemente empurra a população pobre para as periferias ou para a informalidade da vida nas favelas. Hoje, na audiência pública sobre remoções da Vila Autódromo e da Vila União de Curicica, a gente pode constatar que essa prática continua operando na nossa cidade e que se intensificou depois de um momento de alguns anos em que a palavra remoção, a ideia de remover os pobres para os subúrbios, ela andou durante um tempo na berlinda, na cidade do Rio de Janeiro. Não era assumida por ninguém. Mas, desde o primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, a partir inclusive de uma campanha do jornal Globo, que ficou semanas, todos os dias publicando matérias com o título Remoção, a palavra tabu, estimulando o poder público a ter coragem de retomar as remoções. E o prefeito Eduardo Paes, como eu já disse na audiência pública hoje de manhã, se ainda não é o prefeito que mais removeu em termos relativos, porque ele ainda não conseguiu superar relativamente o bota abaixo do prefeito Pereira Passos, o prefeito Eduardo Paes já é o campeão em números absolutos, já é o prefeito que mais remoções promoveu na nossa cidade. E para essas remoções, em primeiro lugar, a gente identifica a falácia dos pretextos. A Vila Autódromo, já houve tentativa de remoção da Vila Autódromo por vários pretextos diferentes. Várias comunidades foram removidas com pretexto da construção das trans. Na Transoeste, por exemplo, comunidades removidas para a construção da Transoeste, hoje continuam lá, as casas demolidas, os escombros e a Transoeste passando a dezenas de metros de distância das casas. Quer dizer, era um pretexto a remoção. Em breve vamos ver surgir naquele local um empreendimento imobiliário, mostrando a verdadeira natureza da remoção. Agora, com a União Vila Curicica, a mesma coisa. O argumento é o traçado da Transolímpica, mas a prefeitura não apresenta o projeto, não dá transparência de qual vai ser o traçado, não abre diálogo com os moradores da Vila União de Curicica para discutir quais são as alternativas, quais são as soluções para que atenda aos direitos daquela população. Na favela da Indiana, na Tijuca, o pretexto
é que a área é de risco, porque fica ao lado do Rio Maracanã, que os barracos ficam ao lado sem dar nenhuma margem para o Rio Maracanã. Eu até argumentei aqui na audiência pública que se isso fosse motivo para se remover a casa das pessoas, tinha que remover metade da Tijuca. A rua onde eu moro, os prédios ficam em cima do Rio Trapicheiros, igualzinho na favela da Indiana. Um dia desse eu vou trazer uma foto da favela da Indiana e do Rio Trapicheiros passando entre os prédios da Desembargador Isidro e da José Gino. E ninguém fala em remover a Desembargador Isidro e a José Gino. Lá na favela da Indiana também já escutamos falar de projetos imobiliários que querem se instalar no local onde hoje fica a favela. Então, em primeiro lugar, constatamos que os pretextos para as remoções são isso, são pretextos. Em segundo lugar, estamos constatando a violação sistemática dos direitos dos moradores dessas favelas. A prefeitura, o poder público, tem o direito de desapropriar por várias razões, mas o que a legislação, a Constituição, o Estatuto da Cidade, a Lei Orgânica do Rio de Janeiro estabelecem, em primeiro lugar, é que a prefeitura tem que ser transparente. Se ela vai remover uma comunidade, ela tem que reunir a comunidade em audiências públicas, apresentar o projeto, apresentar a necessidade da remoção, apresentar as alternativas para aqueles moradores, ouvir as demandas dos moradores e fazer um projeto de reassentamento que seja na mesma região onde aquelas pessoas moram. Como age a Prefeitura do Rio? Em primeiro lugar, não tem transparência. Até hoje os moradores da Vila Autódromo, da Vila União de Curicica, da Indiana e de várias outras favelas, da Providência, nunca foram procurados, nunca se tentou estabelecer um diálogo apresentando para aquela comunidade as necessidades e as alternativas de remoção. Então, essa obrigação de ser transparente e ouvir a comunidade, a Prefeitura do Rio de Janeiro não considera, ignora completamente. Segundo, como eu disse, os reassentamentos têm que ser na mesma região onde aquelas pessoas moram. E as remoções na cidade do Rio de Janeiro, às vezes deslocam as pessoas para 40, 50 quilômetros de distância do seu local de moradia original. O processo de remoções na cidade do Rio de Janeiro tem feito com que o programa Minha Casa Minha Vida não seja utilizada para dar moradias para quem não tem moradia. A grande maioria das casas estão sendo destinadas a pessoas que estão sendo removidas de casas que elas já possuíam. Estão usando Minha Casa Minha Vida para fazer o reassentamento. E por isso, apesar das dezenas de milhares de casas entregues na nossa cidade, o déficit habitacional cresce e não diminui. Então, existe também esse problema concreto de não se reassentar as pessoas no local onde elas residem. Existe o problema de deturpar o projeto, do Minha Casa Minha Vida, de entregar moradia para quem não tem moradia e não para utilizar aquele programa para fazer as remoções. Ontem foram remoções no Morro Santa Marta, quinta-feira passada remoções na favela do metrô Mangueira, sem que nenhum dos critérios legais sejam adotados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje, na audiência pública, nós recebemos várias demandas das comunidades que aqui estiveram presentes. Eu queria destacar uma demanda dos moradores da Vila União Curicica, que vai na direção do que eu estou falando, que pedem a transparência no projeto executivo e o traçado efetivo da Transolímpica. Ou seja, eles estão demandando
que a prefeitura respeite a lei e haja com transparência e debata com a comunidade o que realmente vai acontecer na comunidade. E o prefeito Eduardo Paes, os vereadores da base do governo, os secretários do município, precisavam ouvir os depoimentos que foram ditos aqui, como que essas situações destroem a vida das pessoas. Moradores da Vila Autódromo, um morador relatando que a terceira remoção que ele passa na vida dele, que ele foi removido primeiro para a Cidade de Deus, eu não me lembro de onde, quando era criança, depois aos 35 anos é removido da Cidade de Deus para a Vila Autódromo, agora aos 61 anos o poder público quer novamente remover a sua família. Moradores relatando 15, 20 anos de incerteza, sem saber se investe ou não na casa, se investe na melhoria da sua residência ou não. Moradores relatando táticas de terrorismo adotadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, como, por exemplo, chegar nas comunidades e sair marcando SMH na porta da casa das pessoas, sem nenhum tipo de esclarecimento. Imagina, você está na sua residência, chega um funcionário da prefeitura e marca SMH na porta da sua casa, sem nem pedir licença, agindo como pichadores delinquentes. Quem é que picha a porta da casa dos outros sem pedir autorização, sem pedir licença? O poder público não tem o direito de chegar na casa de ninguém e marcar a casa das pessoas sem dialogar com os moradores, sem pedir autorização. Estão marcando o quê? Gado? Ou estão marcando judeus para o extermínio? Olha que tipo de prática a Prefeitura do Rio de Janeiro faz a gente lembrar com essa atitude de marcar a casa das pessoas. Aliás, eu já reparei pela cidade que tem grupos aí dando troco, marcando casas da classe média. Não sei se os senhores já perceberam isso. Prédios no Leblon e casas de classe média que agora também amanhecem pichadas com SMH. De repente é a própria prefeitura, né? Porque ela também não se identifica para pichar a casa dos pobres. Vai ver que resolveu pichar a casa dos ricos e da classe média também, sem explicar. Os moradores da Vila Autódromo fizeram, em parceria com a FRJ e a UF, um projeto, né, de reorganização da comunidade, de reurbanização da comunidade, que custaria 14 milhões de reais aos cofres públicos, resolveria os problemas ambientais, resolveria os problemas de mobilidade e não removeria nenhuma família da comunidade. 80 famílias seriam reassentadas na própria comunidade. Meu Deus, o que justifica a Prefeitura do Rio de Janeiro optar por gastar mais de 100 milhões de reais para indenizar parte dos moradores, gastar mais outros tantos, cento e tantos milhões de reais para construir o projeto de reassentamento e remover pessoas que não querem sair? As pessoas não querem sair, as pessoas não precisam sair. Não remover as pessoas custa 14 milhões de reais e a prefeitura opta por gastar mais de 200 milhões para remover as pessoas. Sinceramente, eu quero saber quem da prefeitura está ganhando dinheiro por debaixo dos panos para remover os moradores da Vila Autódromo, porque eu não consigo imaginar outra lógica que não seja a corrupção para justificar a remoção dos moradores da Vila Autódromo. O problema é o quê? A especulação imobiliária não quer os pobres vizinhos da cidade olímpica depois que passar as Olimpíadas e aqueles apartamentos forem vendidos. Tudo bem, especulação imobiliária querer isso, não é nada estranho. Agora, muito estranho é a Prefeitura do Rio de Janeiro querer gastar 200 milhões a mais dos cofres públicos para atender os interesses da especulação imobiliária e não os interesses daqueles moradores. Sinceramente, eu não acredito que não estejam
que não tenha gente na prefeitura recebendo mesada da indústria imobiliária para fazer a remoção da Vila Autódromo. Não acredito, não acredito. Para mim, só a corrupção, só o dinheiro por debaixo dos panos explica como é que se decide gastar 200 milhões de reais a mais do poder público para contrariar toda uma população, não para atender aos seus interesses. Então, os moradores da Vila Autódromo, traumatizados, violentados, com uma outra prática terrível da prefeitura, a família que aceita sair da Vila Autódromo, a prefeitura vai lá e derruba as casas, deixando os escombros. Derruba as casas, deixando os escombros, para tornar a vida das pessoas insuportável. Gente, se isso fosse um país sério, o prefeito já teria sofrido impeachment. Só o processo de remoções que essa prefeitura encaminha já é uma série de crimes de responsabilidade. Você entrar numa comunidade, demolir residências, destruir a possibilidade das pessoas terem saúde, porque deixa os escombros para os ratos, para as baratas, para tornar impossível a resistência dos que não querem sair. Isso é tribunal de Nuremberg para esse prefeito. Não é possível que possa haver uma prefeitura que atue com tamanha desumanidade e nada aconteça com o prefeito. Isso é um escândalo, é angustiante, é deprimente que isso aconteça na cidade do Rio de Janeiro. Deprimente. Na Vila Maracanã fizeram a mesma coisa, entraram demolindo as casas. Eu entrei mais de uma vez lá, mosquitos, baratas, ratos, a prefeitura criando o inferno, produzindo o inferno na vida das pessoas. Isso é de uma atrocidade que, sinceramente, sorte do prefeito Eduardo Paes que ele não vai estar vivo para ouvir o que vão falar dele daqui a 50, 100 anos, quando ele não tiver mais força para impedir que se fale, que se grite, que se decida em defesa dos direitos das pessoas. Então, os moradores da Vila Autódromo demandaram que o prefeito os escute, os receba, crie uma comissão para, já que ele garantiu a preservação do miolo da Vila Autódromo, os moradores da Vila Autódromo querem conversar com o prefeito para combinar. Eu duvido que o prefeito vá receber os moradores da Vila Autódromo para conversar. Gostaria de morder a minha língua. Gostaria de chegar aqui, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, e dizer: errei. O prefeito Eduardo Paes aceitou receber os moradores da Vila Autódromo para conversar, para dialogar e buscar uma solução que pare de violentar os direitos daquela população que, inclusive, receberam título de posse por 90 anos. Estão ali de maneira totalmente legítima, com titulação das suas propriedades, e mesmo assim estão sofrendo com os ataques da prefeitura Eduardo Paes em nome dos interesses da especulação imobiliária. Seu prefeito, receba os moradores da Vila Autódromo. Seu prefeito, converse com os moradores da Vila União de Curicica. Diga para eles por que eles têm que ser removidos. Apresente o traçado. Cumpra minimamente as suas obrigações. O senhor está removendo famílias sem nem ao menos apresentar os motivos para a sociedade. Fica contando com a conivência das organizações Globo, que só ficam batendo palma para os desmandos do prefeito, batendo palma para essa demofobia que vem atingindo cada vez mais a nossa população. Pare de se proteger atrás do jornal Globo e vá, senhor prefeito, conversar com as comunidades que o senhor tanto prejuízo vem causando.